pessoa. Então a gente falou aí de assistência no hospital, de SAMU, de UPA. Agora, algumas estratégias que podem ser utilizadas, algumas estratégias que podem ser implantadas, conforme até havia falado, tá? De traumas, de AVE, de infarto. Logicamente que todos os casos vão ser atendidos, tá? É feita a classificação e é feito encaminhamento. Tanto é que quando a gente estiver aí falando de classificação de risco, tá, eu vou estar falando para vocês aí do que acontece, dos fluxogramas, dos processos todos que seguem a condição de assistir ao paciente. Não é que o paciente não vai deixar de ser atendido, ele vai ser acolhido. Mas ele vai ser triado para organizar. Ele vai ser triado para priorizar. Quem tem mais necessidade vai primeiro, isso é óbvio. Óbvio. Mas quem não tem necessidade vai guardar um pouquinho, vai esperar um pouquinho, mas vai ser atendido. Então, fica comigo, vamos conversar um pouquinho e recordar alguns aspectos importantes de urgências e emergências. Então, infarto. Uma linha de cuidado voltado para o infarto agudo do miocárdio. Algumas orientações aí para assistir ao paciente infartado. O infarto é uma das principais causas de óbito no país, correspondendo aí de 25 a 30% dos pacientes infartados, eles morrem antes de ter os cuidados médicos, eles vão a óbito. Tá? Então, de 1 a 3, 1 a cada 4 ou 1 a cada 3 pacientes infartados falecem, sem que dê tempo de chegar a um atendimento médico efetivo. É importante verificar os sinais precoces, sinais e sintomas, alguma alteração bioquímica, fazer o eletrocardiograma e restaurar o mais rápido possível o fluxo de sangue no miocárdio, o fluxo sanguíneo nas artérias coronárias, seja ali com angioplastia ou na contrapartida com uma terapia trombolítica. E aí nesse caso, quando se pensa em angioplastia, quando se pensa na terapia trombolítica, será colocado na balança risco-benefício. É mais benéfico fazer terapia trombolítica. Todos os cuidados vão ser tomados para fazer esse princípio. É mais benefício fazer angioplastia. Todos os cuidados necessários serão voltados para a angioplastia. Por que eu falo isso? Angioplastia é legal, que é uma abertura do vaso, segue o cateterismo, segue o desenvolvimento do cuidado na coronária. Mas o tromboembolismo é mais efetivo que dá a medicação. Sem risco, sem dúvida que é mais efetivo. Porque você administra um trombolítico, ele vai lá no trombo, na circulação sanguínea que está na coronária e dissolve aquele trombo. Aí o sangue volta a fluir no miocárdio, aí acabou o infartinho, coração recebendo oxigênio. Mas, por enquanto, algum medicamento vem com GPS? Você pega o medicamento, digita no medicamento assim: por favor, encontre a coronária esquerda e destrua o trombo. Isso existe? Ainda não. Sei lá no futuro o que vai acontecer, tem tanta coisa mudando. Ainda não. Quando é feita a administração de um trombolítico, ele vai degradar trombo, seja onde o trombo estiver, seja onde ele apresentar. E pode ser, por exemplo, eu não estou falando que tem isso não, pode ser que exista um trombo em uma artéria cerebral. Houve uma rupturinha da artéria, o trombinho foi lá e coagulou. Aí taca trombolítico, ele dissolve aquele trombo ali, aí a pessoa tem um AVE. Resolve o pau do infarto, resolve o problema do infarto, mas ela tem um acidente vascular encefálico hemorrágico. Então são ponderações. Não estou falando que é proibido usar, mas é ponderado cada caso, é ponderada cada situação. Aqui é um quadrinho do infartinho, tá, com a lesão que acontece no tecido devido a um bloqueio da artéria coronária no fluxo sanguíneo que vai estar ocorrendo na região. E claro, pensando no infarto, quais são as manifestações clínicas iniciais? Dor na área mandibular, dor precordial, dispneia. A pessoa vai ter ainda uma algia cervical, aquela dorzinha no pescoço, membros superiores com dor ou até mesmo um formigamento na área do braço, na área do pescoço, alteração de frequência cardíaca, alguma dorzinha no estômago devido a essa presença e até mesmo dor lombar, dor nas costas, dor na região dorsal. Então são alterações importantes que podem levar a um quadro podem estar indicando o desenvolvimento de um infarto. Agora, tempo é vida. Então no caso aí do infarto, fazer o eletro
o mais breve possível e coloca no máximo aí de 10 minutos depois da admissão. O paciente já chegou com sinais e sintomas, com as manifestações clínicas, já encaminha lá para eletro. Se disponível, faz até mesmo no pré-hospitalar, antes de chegar no hospital, na UPA, unidade básica, lá onde tiver. Repete o exame, repete o eletro 10 minutinhos depois. Tá? Se não tiver ali uma conclusão de um infarto, mas acompanha. E se o paciente permanecer em observação, a cada 3 horas, ou quando for necessário, o eletro, ou até mesmo colocando o paciente no monitor multiparâmetro, que aí vai dar para ver o traçado das ondas eletrocardiográficas constantemente. Faça um acesso venoso calibroso. O paciente tem que ficar de boa no leito, repousando 12 a 24 horas, tranquilo, sem estresse. Se estiver estável, sem nenhuma arritmia, sem nenhuma recorrência de dor torácica, pode levantar do leito dentro dessas 12 a 24 horas. Monitore o paciente e, claro, oxigênio. Se houver alguma dispneia, se houver alguma congestão pulmonar ou até mesmo a saturação de oxigênio abaixo de 90%. Tá? Então é importante colocar o O2 no paciente. Administre os medicamentos conforme a orientação. Aqui alguns exemplos. Nitroprussiato vai ser colocado sublingual, contraindicado se tiver bradicardia no paciente, tá? Ou se não tiver nenhuma condição aí presente associada ao infarto. Ácido acetilsalicílico, tá? Vai ser utilizado até mesmo antes de trabalhar com a questão do eletro para inibir a formação de novos trombos, para impedir um agravamento do quadro. E o outro problema, além do infarto, além do IAM, pode ser o AVE, o acidente vascular encefálico, que aí, ó, ele pode ser isquêmico, quando interrompe o fluxo, falta o oxigênio, não tem oxigenação adequada e morre uma parte do sistema nervoso, ou pode ser o hemorrágico, quando tem aí uma hemorragia cerebral. E no caso de um AVE, como é que você vai descobrir rapidão lá? Nossa, como é que eu vou fazer o diagnóstico clínico? O cara está tendo AVE. Pede aí para dar um sorrisinho. E vê se tem desvio da boca. Pede aí, sorria. Aí você vai sorrir. Tô sorrindo. Tá, sorri direito. Aí vai. Tá, ele não consegue. Sorrisão, bonitão. Não consegue. AVE, possivelmente. Fala com ele para levantar os 2 braços. Tá? E logicamente, vamos lá, Fernando, levanta os 2 braços. Beleza. Não, levanta e deixa. Mas eu estou deixando. Não, levanta. Fica firme. Não, mas está ficando, não consigo. Ah, meu braço. Pode ser, ó, sinal de AVE. E pede para o paciente falar uma frase. Ah, sei lá, por exemplo, o céu é azul. E verifica se o céu é azul. Não vai fazer maldade não, tá? Fala comigo aí. O prato de trigo para 3 xícaras. Não vai fazer maldade, não vai fazer trava-língua com o paciente, não. No ninho de mafagafos, 5 mafagafinhos lá. Se não você não desmafagafizar os ninhos de mafagafos, bom desmafagafizar. Até eu erro. E eu não tô tendo a ver. Pede pro paciente, o céu é azul. O céu é azul. Ah, por quê? Se o cara estiver tendo a VE, fala aí, o céu é azul. O céu é azul. Hã? Azul. Azul. Aqui dentro, aqui, ó, sistema nervoso central, sai a frase, o céu é azul. Ele pensa nela. Só que na hora de falar, ele não processa a informação. Azul. Aí ele pode estar tendo uma AVE, quando ele tem essa fala alterada. E aí, qual que vai ser o cuidado? O que a gente vai fazer inicialmente? Trabalha com o início dos sintomas, quando eles começaram. Aciona a coletinha de sangue para verificar algum marcador químico importante, indicando alterações que podem levar a um quadro de um AVE. Coloque a cabeceira do paciente retinha, decúbito dorsal, é importante manter ele plano. Monitore os sinais vitais do paciente e, claro, façam o acesso venoso no membro que não estiver com paresia. O membro não parético. O membro parético, o membro com paresia, é o membro que apresenta uma paralisia por uma lesão neurológica e de forma não completa. Então trabalhe com esse membro. Mantenha a temperatura corporal abaixo de 37,5. Mantenha. Glicemia de 70 a 160, que ela tem que ser mantida.
encaminhe o paciente para uma TC, para uma tomografia computadorizada, faça a manutenção da PA desse paciente. É claro que você não vai reduzir o nível de pressão, você vai acompanhar. Se houver prescrição das medicações, medicação nele. Administre volume, se necessário. Administre volume se precisar, segue orientação. Mantenha a dieta suspensa e, claro, se os sintomas começaram antes de 4 horas e meia, de acordo com o critério médico e indicação, iniciar trombólise. Trombolítico. Lembra que eu falei do IAN, do trombolítico? Pois é. Segue orientação clínica médica para verificar se vai fazer uso ou não. Além do AVE, além do IAN, traumas. E aí no caso dos politraumas. Politraumatizados são vários traumas ao mesmo tempo e o tratamento ao traumatizado ele exige que seja feita aí uma identificação rápida das lesões, né, do que está acontecendo, para que haja um controle rápido e que não tenha aí o risco de vida para essa pessoa. Assim que foi criada essa sistemática, essa abordagem mais sistemática, ela deve ser revista e ampliada constantemente. E qual que é a assistência? Qual que é o cuidado ao politraumatizado? Qual que é a sequência de cuidado? Vamos lá. Vai, você sabe, pode falar. Hã? Quê? Vai, fala o fundão. Cadê o fundão? Fala pra mim. Fundão sempre salva. O fundão é o fundão. Ah, eu sabia. Fundão é o fundão. Vocês têm a mãe, ó. Adoram vocês, ó. Aí, sei lá, aí embolou. Coraçãozinho lá, ó. Tá? Vocês são ótimos, são excelentes. Fundão é top, fundão é 10. Exatamente. X, A, B, C, D, E. Para atendimento ao trauma. Antigamente foi mudado, né? Era o A, B, C, D, E. Aí passou para X, A, B, C, D, E. Ou X, A, B, C, D, E. X para trabalhar com sangramentos, para trabalhar com hemorragias. Hemorragia externa. Tá? Hemorragia externa. Interna não tem como muita coisa fazer, não. A gente observa sinais e sintomas e encaminha. Agora, externa, você está vindo ali. Dá para trabalhar com o controle hemorrágico. E aí vem. Trabalhou com controle hemorrágico? Abertura de vias aéreas, airway, briefing de ventilação, de respiração. Trabalha com a circulação. Trabalha com o componente circulatório, trabalha com a disfunção neurológica, com a avaliação e até mesmo com a exposição e controle de temperatura. Em algumas situações de traumas ainda, existe o CABID, CABD. E alguns trabalham até com o ex-CABD, ex-CABID, onde você vai trabalhar com a hemorragia, realizar as massagens de compressão no suporte avançado e depois você vai trabalhar com a abertura de vias aéreas, com a respiração do paciente e avaliá-lo neurologicamente. Tá? Então, cheque esses protocolos de assistência para cuidar melhor do paciente nas situações de urgência e emergência. Até daqui a pouco e ó, se liga, tem mais.